Muito bem, amigo telespectador, estamos começando mais um boletim do esporte pela Terceira Via TV, Campos, Macaé, Rio das Ostras. Você já sabe, a melhor imagem também em HD, né? Bom, estou aqui com o Fernando Antônio no programa de hoje, porque se aproxima aí, nós já chegamos no final de semana, hoje sexta-feira, e ontem 2 jogos foram realizados completando a rodada de meio de semana. O Campeonato Brasileiro teve aquela parada em função dos jogos da seleção, né, pelas eliminatórias da Copa de 2018, e o Corinthians se manteve na liderança, derrotando o Goiás por 3-0. Esse jogo foi lá no Itaquera, não é um resultado já esperado, né, Fernando? A vitória do Corinthians, que estava só a 1 ponto, mas com menos um jogo, a 1 ponto do segundo colocado, que era o Atlético Mineiro, mas agora já está a 5 pontos na frente, 4 pontos na frente. Boa tarde a você, boa tarde ao telespectador. Na verdade, quando uma equipe vence por 3-0, ela vence convencendo. Às vezes você consegue uma vitória por 1-0, 2-1, e você não tem aquele desempenho para justificar o resultado. Mas quando você vence por 3-0, é uma prova da sua superioridade. De modo que o Corinthians vai avançando na competição com todos os méritos, fazendo valer a força de sua equipe, o conjunto de sua equipe, o que é muito importante. O Vasco, mais uma vez, decepcionou. Exatamente. Pega agora o São Paulo, uma equipe forte. É difícil, né? Jogando no Morumbi no próximo domingo, mostrando que dificilmente deixará a zona de rebaixamento e, como consequência, provável queda para a segunda divisão do futebol brasileiro. O Grêmio conseguiu vencer a equipe do Santos, foi um bom jogo. Foi. Mesmo com a vitória do Corinthians sobre o Goiás, na minha concepção, o jogo mais disputado, mais jogado, mais bonito foi o jogo em que o Grêmio superou a equipe do Santos por 1-0. Pois é. Bom, para que vocês apenas relembrem aí os gols da rodada de ontem, na vitória do Corinthians por 3-0 em cima do Goiás, os gols, foi no Itaquera o jogo, né? Os gols foram marcados por Edu Dracena, o primeiro gol de cabeça, o segundo foi de Maicon e o terceiro de Rodriguinho. 3-0 para o Corinthians, como disse Fernando, 3-0 é uma vitória insofismável, uma vitória que mostra a superioridade da equipe sobre o adversário. Mas no Maracanã, com um público aí de 22.827 espectadores, renda de R$ 728.600, o Vasco perdeu outra vez a oportunidade de se aproximar aí da saída, né, da zona do rebaixamento. Iria para 30 pontos, tem 27, né? Mas não. O Vasco vencia por 1-0, o gol do zagueiro Rodrigo de cabeça, escorando escanteio, você pode rever aí. Tá tudo naquela, conseguindo o Vasco, né, manter ali aquela vitória, aquela vantagem no marcador, mas quando chegou no finalzinho, o nosso Bruno Rangel acabou marcando o gol da Chapecoense, né, foi um gol marcado aqui de penalidade máxima, e terminou o jogo empatado em 1-1. Com isso, o Vasco, que tinha 27, foi para 28 pontos. Faltando poucas rodadas para o encerramento do campeonato, o que a gente tem a dizer que a situação fica cada vez mais difícil para o Vasco da Gama, que, como disse o Fernando, vai pegar agora o São Paulo no domingo, lá no Morumbi, e lá o negócio é mais difícil. Com certeza. Nós já falamos aqui, e cabe até lembrar mais uma vez ao nosso telespectador, o futebol do Rio de Janeiro precisa se reciclar e precisa mudar alguns métodos que ainda são aplicados. Nós fizemos uma comparação há cerca de 10, 15 dias com relação ao regime que é imposto no sul do país. Pode observar, normalmente os jogadores que saem do futebol do Rio de Janeiro não conseguem se adaptar ao regime que é imposto no sul. Porque lá os treinos são pesados, há uma exigência e uma cobrança muito maior. E existe aquela... O jogador do Rio de Janeiro, ele está sempre se poupando
de atividades mais pesadas, tem aquele aquela máxima, conforto de praia. Aquela máxima da vida noturna. E de realmente explorar com intensidade a frequência, né? Em bares e casas de shows, ficando muito ligado à vida noturna e se esquecendo do dia seguinte. E o futebol do Rio de Janeiro, você observa que os dirigentes que atuam são aqueles que já passaram em outras ocasiões pelo próprio clube, se desgastaram, não tiveram nos últimos anos sucesso em administração. É o caso do Vasco. Hoje você vê a volta do Eurico Miranda. Se você analisar como ele saiu, você não poderia nunca imaginar que ele fosse voltar. É só falta daqui a 4 anos voltar Roberto Dinamite. E ainda na coletiva, quando ele venceu as eleições, ele disse que o maior reforço do Vasco era ele. Quer dizer, a estrela virou chamado egocentrismo, né? E não é mais o jogador. Antes, quando você observava uma equipe, você observava os seus valores, os craques da própria equipe. Hoje se observa o dirigente. O dirigente não faz gol. Correto? Não. O dirigente não corre para a galera. Às vezes faz contra. Aí você vê que a que ponto chegou né, o Vasco da Gama. O Botafogo, por exemplo, hoje está na 2ª divisão com grande tendência para voltar à primeira. Mas, no momento, é o clube que tem uma administração mais sólida. O presidente do Botafogo vem organizando o Botafogo, procurando quitar várias dívidas, olhando para o Botafogo do futuro, não querendo, na verdade, usar a sua imagem como presidente do Botafogo para se autovalorizar. Exatamente. Bom, e nós daqui a pouco nós vamos conversar, vou falar com o Fernando, justamente sobre isso, sobre o futebol do Rio de Janeiro. Porque Flamengo e Fluminense, a gente sabe que se insurgiram diante de algumas atitudes da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, organizaram aí, ajudaram a organizar, já foi fundada já a tal Liga, né, Liga Sul Minas Rio, cujos jogos serão realizados no começo do ano, janeiro, fevereiro, e Flamengo e Fluminense não se negam a disputar o campeonato estadual. Colocariam equipes mistas, equipes com garotos, inclusive, aí, oriundos das categorias de base, mas priorizaria, inclusive, o Fluminense vai disputar um torneio lá na Califórnia, uma coisa parecida, inclusive com equipes da Alemanha, com Santa Fé da Colômbia, com outras equipes. De modo que dão prioridade a esses eventos em detrimento do campeonato estadual, que todo ano é a mesma coisa, aquela história toda. Ontem, por exemplo, houve lá anteontem no Congresso, Eurico Miranda e o presidente do Corinthians disseram que isso é uma palhaçada, que a Liga não passa de uma palhaçada, que isso aí vai acabar com o futebol e que não sei o quê. Mas ontem a CBF sacramentou, abonou, né, a criação da Liga, inclusive ficou de elaborar o calendário oficial e a tabela de jogos. Daqui a pouquinho o Fernando vai comentar sobre isso. É rapidinho, segura aí. Vai, bola.